Salve, salve galera, muito boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse vídeo. Vamos falar sobre Pedro Augusto no esporte. O volante do Fortaleza vai rescindir seu contrato, vai encerrar o seu vínculo com o Leão do PC e tudo que cerca, né? Essa renovação feita com Pedro, essa saída conturbada, né, de animosidade com a torcida. Vamos comentar sobre tudo isso logo depois da vinheta, porque está começando mais um vídeo aqui no canal da Guigui. Cuida! Bom, vamos nós falar sobre Pedro Augusto. É um assunto delicado, de uma certa forma. Vou trazer aqui para a tela o post do Antônio, a jornalista, trouxe essa informação lá no Twitter, falando que o Pedro Augusto será volante do esporte. O negócio está fechado e o Leão Pernambucano vai receber o atleta aí sendo liberado, né? O contrato aí sendo rescindido com Fortaleza. O contrato do Pedro era até o final do ano que vem, mas deve ir de graça para o esporte. É um furo de reportagem, né? A gente deve esperar aí o anúncio oficial, mas essa contratação do Pedro Augusto do esporte, eu acho que ela envolve muitas coisas, né? Eu vou falar minha opinião aqui, vou pedir seu like nesse momento, é muito importante, o like ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve por aqui também, aproveita e deixa tua opinião aqui nos comentários ao fim do vídeo ou durante mesmo. Tô falando um pouquinho mais baixo por causa da minha garganta, não tô legal, então, enfim, é capaz de não ter live, mas eu precisava deixar esse vídeo para vocês. O Pedro Augusto, um atleta marcado por ter perdido o pênalti que daria ali o título da Copa Sul-Americana para o Fortaleza em 2023. É claro que se você for analisar isso racionalmente, a gente vai ver que racionalmente não faz sentido culpar somente ao Pedro, é óbvio. Mas o futebol, ele vive de estigmas também. O Pedro ficou muito estigmatizado como o pênalti perdido, né? Se ele faz, o Fortaleza seria campeão da Sul-Americana. Isso gerou, né, um clima de animosidade, isso arranhou ali, fissurou uma relação com a torcida que até então estava sendo bem construída, no meu ponto de vista. O Pedro tem uma característica de ser aquele jogador bem carregador de piano, bem operário, um jogador que se entrega bastante pelo time, um cara que não para de correr, né? A todo momento ele tá ali tentando recuperar uma bola, voltando para recompor se estiver no ataque. Ele é um jogador realmente de muita entrega, né? É um cara que é muito elogiado pela questão física, é um jogador que é muito elogiado enquanto atleta, né? Um jogador que nunca deu trabalho no extracampo, um cara que isso foi muito dito, né, pela diretoria, gestão, chega no horário, enfim. E foi taxado pela resiliência, né? Porque, como eu falei, houve essa fissura, esse relacionamento com o torcedor, virou um clima de muita animosidade após o pênalti perdido, e ele foi muito estigmatizado pela gestão como uma peça muito resiliente, que passou por tudo isso. Mas a grande verdade é que não era para o Pedro ter o seu contrato renovado. Ele até ficar, ok, eu até entendi no momento, mas renovar por mais 2 anos, como fizeram no ano passado, eu achei demais. Porque eu acho que merecia ali uma resposta técnica maior para justificar um jogador que poderia fazer 2, 3, 4 boas partidas, mas sempre no primeiro erro iria voltar à tona toda essa questão que cercou o Pedro Augusto no Fortaleza. Eu acho que ele não é um jogador horroroso, horrível, não, não acho isso. Mas acho sim um jogador limitado e um jogador totalmente substituível, né? Ele não é um jogador insubstituível, aquele cara que você bate na mesa e mantém, como a diretoria fez, né? Inclusive o vídeo de renovação falando sobre todos os aspectos de atleta dele, falando sobre as características de chegar cedo e tal, e esquecendo ali de colocar lances, né? Lances dele. Ele teve um recorte muito bom na Série A do ano passado, de roubada de bola, um recorte interessante. Mas se a gente for puxar os números do Pedro Augusto esse ano, por exemplo, um jogador que praticamente não entrou em campo. Ele fez apenas 5 jogos, sendo um de Libertadores, um de Série A, 2 do Campeonato Cearense e um da Copa do Nordeste. Ou seja, ele fez 324 minutos apenas, nenhum gol, nenhuma assistência, apenas 5 jogos e a gente está em junho,
né? O Fortaleza é uma equipe que joga bastante. E o Pedro Augusto, por diversas vezes, sequer relacionado foi. Então, já era um jogador que estava ali escanteado, né? Já era um jogador que, tecnicamente, não se justificava ele ter muitas oportunidades. Eu até cheguei a preferir ele do que o Zé Wellison por motivos de entrega em campo mesmo. O Zé estava andando e tal. Mas a verdade é que o Pedro Augusto já deveria ter deixado o PC há muito tempo. E já que ele ficou, né? Já que ele foi mantido ali pela gestão, goela abaixo do torcedor, não vou falar de todos os torcedores, mas de uma parcela significativa, ele deveria ter dado alguma resposta técnica, né? Mas não deu. Não deu. E eu desejo tudo de bom ao Pedro. Não vou aqui ficar gongando, falando, xingando, mas o meu sentimento é de felicidade, de alívio. Eu não vi a hora do Pedro sair do Fortaleza. E a gente tem que entender que nem sempre tudo vai ser justo, como eu comecei esse vídeo falando, né? É injusto você botar toda a culpa nele, mas o estigma faz parte do futebol também. E eu acho que o relacionamento entre clube e torcida, na minha opinião, passa pela saída de alguns jogadores que existe esse clima de animosidade. Pedro Augusto era um deles. Claro, essa é a minha opinião. Eu não vou aqui ficar sendo voz de todo mundo, essa é a minha opinião apenas. Mas o meu sentimento hoje é de alívio. Já era pro Pedro ter saído há muito tempo. Eu quero que ele vá ser resiliente, jogue bem, enfim, viva a vida dele de boa. É um cara que sempre respeitou o Fortaleza, nunca deu trabalho de nada. E atleta, sim, tem o meu respeito. Não vou aqui xingar o Pedro. Mas, para ser muito honesta com vocês, o meu sentimento hoje é realmente de alívio. Muito obrigada, Esporte, Clube do Recife, por estar encerrando esse vínculo de forma forçada. Se fosse depender da nossa diretoria, era capaz de ele ficar mais 10 anos aqui, porque o Fortaleza é um clube de muita resiliência, né? De muita resiliência. E, assim, que o fim de outros jogadores seja o mesmo do Pedro, né? Realmente de encerrar esse ciclo por aqui. E é isso. Como eu falei durante todo o vídeo, né? Um atleta que tem diversas características muito positivas, mas que tecnicamente em campo não correspondeu para justificar estar aqui vestindo a camisa do Fortaleza. Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Não sai sem deixar o like, tá? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.